Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o meu canal Vargas Santos TV. Boa noite. Até engasguei aqui, pessoal. O fato é o seguinte: esse empate do time do Santos realmente deixa o torcedor muito apreensivo, né? A gente começa já, quase que de imediato, fazer as contas pela própria situação que o time do Santos se encontra na tabela e pelas dificuldades que o Santos encontrou jogando contra um time que tem muita dificuldade de ganhar pontos dentro da competição, né? A gente não está falando, evidentemente, de um time espetacular, que é o time do Água Santa, sempre respeitando aqui no canal Vargas Santos TV, né? A gente não está falando aí de Paris Saint-Germain, a gente não está falando aí do time do Milan, a gente não está falando de Manchester City, a gente está falando do Água Santa, pessoal, né? O Santos teve dificuldade, e eu vou repetir de novo, com todo respeito ao time do Água Santa. Mas o Santos não pode sequer empatar com um time desse dentro do templo sagrado que é a Vila Belmiro. Não pode. O Santos tem que jogar, pelo menos se não for, no mínimo o Santos tinha que ganhar. De 1-0, de 2-0, mas o Santos tinha que ganhar, sair com um resultado positivo. O Santos nas duas últimas partidas, não essa que o Santos jogou hoje, nas anteriores, o Santos jogou contra o Guarani, né? Foi muito mal, inclusive perdeu. Depois o Santos teve uma partida que na Bacia das Almas fez o gol de empate no final, tendo a possibilidade, né, de fazer os 2-1, né, por aquele pênalti não marcado pelo árbitro da partida, e o VAR também não interferiu. Aliás, a gente já falou sobre isso, né? O Santos vive de situações feitas por árbitros, né? Que isso influencia no resultado? Claro que influencia. Mas o futebol do Santos está apresentando nesse exato momento não é muito bom, pessoal. Aliás, o time do Santos é muito fraco. O Santos precisa melhorar. O Odair Helma é o que é o menos culpado dentro dessa equipe que está acontecendo, em qual ele está colocando dentro de campo. Você pode acreditar ao fato dele jogar no esquema tático não muito agradável. Você pode acreditar ao fato dele não ter jogadores, bons jogadores para ele trabalhar dentro da equipe. Você pode acreditar também ao fato do Santos psicologicamente não estar muito bem, porque a gente joga com o pior time do campeonato, né? E o primeiro tempo que o Santos jogou, praticamente o time do Água Santa jogou em cima do time do Santos, né? Adiantou suas linhas, colocou lá os seus melhores jogadores ali no meio de campo. Existia até a possibilidade do Água Santa fazer o primeiro gol, que foi no primeiro tempo. Você se lembra da defesa que o João Paulo fez? Que foi praticamente um milagre? Esse é o time do Santos. O Santos teve um ataque no primeiro tempo, que foi aquela jogada que foi dado toque ali pelo Carabarral, que inclusive para mim não deveria ter saído da partida, estava cansado. Justifica que ele estava cansado, mas era o único homem de criatividade no meio de campo do time do Santos, né? E aí a única jogada que o Santos fez foi uma jogada que saiu do pé dele, tocada ali pelo Soteldo. O Soteldo entortou os zagueiros para lá e para cá, abriu o campo para o Lucas Pires descer, ele tocou no vazio para o Lucas Pires, e o Lucas Pires acabou fazendo aquilo que você viu, que é chutar para fora do gol. Essas foram as oportunidades que o Santos teve durante toda a partida, né? O primeiro tempo terminou dessa forma. O segundo tempo, o Santos tinha a possibilidade de vir já do intervalo para fazer uma substituição, que no meu modo de ver, eu acho que foi a única falha ali do Odair Helma, que ele teria que substituir o Ângelo, que não estava bem na partida. O garoto, a gente sabe do que aconteceu com ele há poucos dias atrás, né? Infelizmente ele perdeu o avô, né? Isso pode influenciar demais o sistema psicológico do garoto. A gente viu que quando ele saiu do campo, o torcedor santista pegando no pé dele, e ele xingando, ele falando ali com o torcedor, aí já virou várzea, né? E todas as coisas que aconteceu no time do Santos, depois que ele saiu, era a única substituição que eu acharia que o Odair Helma deveria colocar ali no campo do Santos. Porque ele tinha como principal jogador e o articulador e o homem mais perigoso junto com o Soteldo ali na frente, o Carabarral. Por
Porque o Carabarral, pessoal, é um meio-campista que joga perto daqueles que são considerados atacantes. Ele jogou perto do Ângelo, ele jogou perto do Soteldo. Por isso, as grandes jogadas saíram do pé dele e do Soteldo. Marcos Leonardo estava muito mal dentro da partida, inclusive no segundo tempo foi substituído e entrou o Juan Seco. Mas voltando à substituição, que eu acho que foi o ponto da partida, foi a saída do... Como é que chama? Era para ter tirado o Ângelo e colocado um meio-campista. Tinha que ter colocado Pirani, tinha que ter colocado Lucas Barbosa, tinha que ter colocado outro. Ele colocou o Lucas Braga, que é o talismã do time do Santos. Mas ele colocou o Lucas Braga para jogar no corredor. Ele tem que colocar um jogador meio-campista para dar um pouco de desafogo para aquele que era o melhor jogador do time do Santos na partida, que foi o Carabarral. Carabarral correu o primeiro tempo por demais. Na segunda etapa ele não ia aguentar. Então ele tinha que colocar mais um meio-campista para deixar um pouco o Carabarral, que era a única válvula de escape junto com o Soteldo no segundo tempo do time do Santos. E aí o Odair Helma tirou ele para colocar o Lucas Braga. Se você ver a transmissão, quantas foram as vezes que o Lucas Braga pegou na bola? E todas as vezes que pegou, o time do Água Santa, que no segundo, ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, recuou o time e jogou com um regulamento embaixo do braço, querendo jogar no contra-ataque. Aí o Odair Helma, querendo passar essas duas linhas de 4, que estava muito específico, você conseguia ver a gente que transmitiu a partida. O Odair Helma começou a preencher o meio de campo ali e colocou o Lucas Braga, que já era para ter entrado, o Lucas Barbosa, melhor dizendo, que já era para ter entrado no lugar ali do Ângelo, que se ele entrasse, ele ficaria ali no meio de campo, preencheria, dava mais opções para o Sandri e principalmente ali para o Pitbull Fernandes. E aí o Carabarral não correria tanto e teria um pouco mais de fôlego para chegar até o final da partida, porque ele era o único jogador de criatividade no time do Santos. Muito pouco, né, pessoal? Para um time gigantesco como o Santos é. Mas jogadores que representam a equipe do Santos não se faz presente. Está muito aquém daquilo que o Santos teria que ter dentro do jogo. E aí o que acontece? O Santos preenche o meio de campo de maneira desordenada, né? Os jogadores naquele bumba-bumbá, tentando colocar a bola na área a todo tempo. E o time do Santos, até o final da partida, ficou no 0-0. Sem lembrar, pessoal, que a próxima partida do time do Santos vai ser às 18h30 na Vila Canindé, lá no estádio do Canindé, da Portuguesa, aqui em São Paulo. E se vocês pensam que o time, embora tenha perdido essa rodada, o time do Ferroviária é o mesmo naipe que o time do Água Santa, vocês estão equivocados. O Santos vai ter mais problemas para jogar com o time do Ferroviária. Naquele momento em que o Santos teve aquela confusão dentro da partida, não sei se vocês se recordam, em que estava ali o Soteldo, depois o Lucas Pires e tudo mais, isso é o fato de todos os times que vêm jogar na Vila Belmiro não respeitar o time do Santos mais. Então qualquer motivo é um motivo para discussão. Eu achei equivocado o Santos dar valor a esse tipo de coisa, porque o jogo, naquele momento o Santos estava melhor, as coisas estavam de uma certa forma andando dentro de campo, o Santos ia perder tempo, evidentemente, mas eu acho que era necessário para os caras entenderem que ali é Santos Futebol Clube, não é qualquer time. Então se os caras vieram para brigar e não jogar futebol, o Santos tem que pensar o contrário. Mas o Santos não pode deixar o time adversário fazer o que quer dentro das 4 linhas do time do Santos. A Vila Belmiro é a casa do Santos, não é a casa do Água Santa. Então o Santos tem que impor respeito, sim. Mas o maior respeito que o Santos tem que colocar é quando o torcedor santista vai lá e compra ingresso associado àqueles que não são sócio e que se compadece com o futebol do time do Santos, torce para o time do Santos de uma maneira geral, eles querem respeito.
E aí você vê o time do Santos jogar uma partida como hoje, uma partida que era para o Santos meter os 2-0, 3-0, até os 2-0 dá para entender, porque o time do Santos não é aquela coisa linda, maravilhosa, muito pelo contrário. Mas Vargas, você está falando um monte de coisa aí, era só contratar. Eu sei disso, pessoal, mas enquanto o Santos não contrata, o Santos tem que lidar com esses jogadores que aí tem. E aí, com jogadores limitados, com jogadores que não cumprem função tática, que é aquele amaranhado de jogadores, quando não, o Carabarral estava fazendo jogada de escanteio, ele que estava batendo falta, ele que estava armando o time, ele que estava marcando, ele com o Soteldo, junto com o Soteldo. E as jogadas do time do Santos nas extremidades eram com o Soteldo. O Marcos Leonardo desaparecido dentro de campo, né? O Natan, às vezes, dá a impressão que ele não está jogando futebol. Porque assim, ele não corre com aquela vibração, ele é um lateral direito que parece que do mesmo jeito que aconteceu, é o mesmo jeito que foi. Né? E o torcedor santista não quer mais esse tipo de jogador. Quer jogadores que vibram, jogadores que entregam a camisa. E aí, pelo retrospecto do que aconteceu nos 2 últimos anos, né, que o Santos realmente brigou para não cair, essa que é a verdade, o Santos vai ter dificuldade, pessoal. O emocional, ele entra dentro da cabeça do jogador, ainda há tempo. Presidente Rueda, ainda há tempo do Santos ainda fazer uma contratação, pelo menos umas 2 aí, tá? Uma bombástica de parar aeroporto, né? Sabe a contratação, aqueles que acompanham meu canal Vargas Santos TV, sabe a contratação que eu gostaria que viesse no time do Santos, que daria um equilíbrio muito grande à equipe da Vila Belmiro? Seria um perfil do Carlos Sanches quando ele chegou na Vila Belmiro, não nesse momento de decadência, do preparo físico, depois da contusão de joelho e tudo mais. No começo, em 2018, que ele chegou da Copa do Mundo, chegou sendo campeão do River Plate. É esse tipo de jogador que assume a responsabilidade, que seja capitão. Não precisa ser capitão de falar com a arbitragem, de falar com os companheiros, mas o capitão em termos de técnica dentro de campo. Para o Santos, o jogador que chegar dentro da Vila Belmiro, olhar para o jogador e falar assim, meu, o time do Santos, aí você junta Soteldo, aí você junta o próprio, vamos dizer assim, desse jogador que deveria ser contratado, aí os caras vão entrar na Vila Belmiro e vão falar assim, ó, mas as coisas acontecem totalmente diferente. E aí o torcedor santista que vai, que se dedica, que vai e torce, empurra o time do Santos, ele não tem mais o que fazer, a não ser cumprir o papel dele, mas os jogadores do time do Santos também têm que fazer a mesma coisa. E isso realmente não está acontecendo. Isso é muito triste, pessoal, muito triste, né? Os jogadores do time do Santos são inferiores à história do time da Vila Belmiro, né? O presidente Andrés Rueda tem que correr com o angu aí, velho, porque a abertura da janela vai até abril. Ah, mas o Santos não tem condição de comprar. Arruma um jeito. Não vai fazer loucura, mas arruma um jeito. Teve um monte de jogador que saiu aí do time do Santos, né? Eu sei que tem que pagar rescisão, eu sei que tem os compromissos do time do Santos que tem que ser pago, né? Me parece que teve alguma coisa a respeito do Cueva aí, do Krasnodar, alguma coisa assim. Me parece que o Santos ganhou. Essa notícia já é uma notícia velha que vem repercutindo já faz um bom tempo. Né? O Rueda que se vire, cara. O Rueda que deu um jeito na equipe do Santos. O Santos não pode ficar com esses jogadores limitados dentro da equipe. E o torcedor santista não pode acostumar com um time grande e gigante que nem o time do Santos empatar com o time do Água Santa. Com todo respeito. Tá bom, pessoal? Eu não sei se vocês conseguiram entender essa mensagem. Se eu conseguir falar a mesma coisa que o torcedor santista fala. Aliás, eu sou um torcedor do Santos, né? Mas eu acho que já deu para o torcedor santista. O torcedor santista tem que, ele tem muita razão. O termômetro daquilo que está acontecendo dentro de campo é o torcedor. E eu sei que a presidência, assim como a diretoria do time do Santos, olham sim
todos os canais que falam a respeito do Santos, do time mais glorioso do mundo, vai estar olhando os vídeos e os conteúdos daqueles que falam a respeito do Santos e com certeza eu espero que vai dar vazão para nós que estamos falando a respeito do Santos e o Santos vai ter o mercado contratar. De que forma? Não sei. Final de contrato? Não sei. O Santos tem que melhorar o seu elenco. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Vargas Joaquim. Nós vamos nos encontrar em alguns conteúdos, porque hoje é quarta-feira. Amanhã provavelmente terá um outro conteúdo, ou um shorts, sei lá o que vai ser. Mas eu estarei aqui no meu canal Vargas Santos TV para agraciar você de boas notícias, espero, do time do Santos. Fica na paz, fica com Deus. E até breve, pessoal. Tchau!